Dando seguimento aos nossos estudos, hoje nós vamos trabalhar ainda a respeito da unidade 3, dos sujeitos do processo, com a abordagem da intervenção de terceiros. Então, só deixando claro que esse assunto ele inicia a partir do artigo 119 do Código de Processo Civil e vai até o artigo 138 do CPC, né? Então, o nosso assunto hoje vai ser essa abordagem. Primeiro dizendo que quando eu falo em relação processual, eu vou admitir que a relação processual ela vai estar formada a partir do momento em que eu tenho a citação válida do réu, né? E daí eu consigo justificar que eu tenho a presença do autor ou dos autores, lembrando do Instituto do Litisconsórcio, que isso pode acontecer. Eu tenho a presença do juiz e com a citação válida do réu, eu consigo ter a presença do réu formando por completa a relação processual. O objetivo desse estudo é trazer a possibilidade de uma terceira pessoa que não tenha o envolvimento, que não seja parte no processo, ingressar nesse processo que já está em andamento. É claro que essa possibilidade dessa terceira pessoa ingressar no processo em andamento só vai ser possível se eu conseguir encaixar em alguma daquelas espécies, né, de intervenção de terceiros que o código apresenta. Então, não é por livre e espontânea vontade, em qualquer caso, que eu tenho essa possibilidade do ingresso do terceiro. Essas intervenções que o código traz, elas justificam-se, né, a possibilidade dessas intervenções de acordo, né, dos princípios da economia processual, e isso também se justifica no sentido de trazer uma maior harmonia às decisões proferidas, né, as decisões judiciais proferidas, e com isso eu consigo evitar decisões contraditórias, decisões conflitantes. Então, é a possibilidade de se resolver uma demanda com a presença do autor, do réu, que já faziam parte, né, da relação processual, e agora ingressando esse terceiro, que também tem interesse jurídico por alguma circunstância, que nós vamos ver logo em seguida, com a abordagem individual de cada espécie, né, passando esse terceiro, então, na maioria das vezes, considerado como parte também, né? E daí eu trago um quadro importante, aqui eu voltei, mas um quadro importante logo em seguida, que apresenta quais são as espécies que o Código de Processo Civil de 2015 apresenta e também justificando as espécies que eram tratadas no código anterior. Então, atualmente, durante a vigência do CPC de 2015, nós temos a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. São 5 espécies de intervenção de terceiros que o Código possibilita esse ingresso dessa terceira pessoa na relação processual que já está nesse processo, né? O processo já está em andamento. Quando eu falo em intervenções, eu posso apresentar uma classificação das intervenções no sentido de ser considerada espontânea e também as intervenções a serem consideradas como provocadas. Quando eu falo em intervenções espontâneas, significa dizer que a iniciativa desse ingresso dessa terceira pessoa parte dele. Ele, por alguma circunstância, quer adentrar no processo e, por isso, classifico como intervenção espontânea. Na verdade, se a gente for analisar todas as espécies que o código apresenta, nós temos 2 que são espontâneas, a assistência e o amicus curiae. A segunda classificação, então, seria as intervenções provocadas. O que quer dizer? Que a iniciativa desse ingresso, desse terceiro, não depende dele. O fato desse terceiro ingressar na lide ocorre por iniciativa das partes, tanto que nós vamos verificar situações que o autor pode solicitar o ingresso desse terceiro, o réu pode solicitar o ingresso desse terceiro e, portanto, eu poderia dizer que essa classificação de intervenções provocadas é o que a gente verifica
na maioria das espécies tratadas pelo Código. Portanto, a denunciação à lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração de personalidade jurídica e também o amicus curiae podem ser classificadas, né, a questão de serem intervenções provocadas, tá? Essa é a principal diferença para a gente poder entender o que o Código trata a respeito de espontânea e o que o Código trata a respeito de provocada. Aqui eu apresento um quadro comparativo, para que nós possamos observar o que o Código atual traz e o que era tratado no Código antigo. Portanto, analisando esse quadro, nós podemos verificar que o legislador excluiu duas intervenções, né? Não trata mais como modalidade de intervenções, que seriam, então, a oposição e a nomeação à autoria. Como espécie de intervenção de terceiro, não são mais tratadas. Nós podemos destacar que a oposição ela foi deslocada para o Código, né? Lá na parte das ações de procedimentos especiais. Ela agora passou a ser uma ação própria, né? E a nomeação à autoria ela foi excluída como modalidade de intervenção, mas ao mesmo tempo a essência da nomeação à autoria permanece no CPC de 2015, a essência, não como espécie, e a essa essência nós podemos encontrar, então, lá nos artigos 338 e 339 do CPC, que nós iremos abordar mais à frente. Então, atualmente, as intervenções que existem são assistência, que era um instituto que já existia no Código anterior, mas ela não era classificada como intervenção, e agora, de forma expressa, consta na parte do Código como espécie de intervenção. Denunciação da lide que já existia, foi mantida. Chamamento ao processo, que também já existia, manteve, né? Desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, que não existiam, né, como espécies de intervenção, e agora o Código também aborda como modalidade de intervenção de terceiro. Então, o nosso objeto de estudo é exatamente a abordagem dessas 5 espécies que o novo CPC traz e, portanto, agora passamos a analisar cada uma delas. A primeira espécie que nós vamos tratar é a assistência. E vocês podem observar que a assistência ela está descrita a partir do artigo 119 do CPC. Então, quando eu falo em assistência, a principal característica que eu tenho que trazer para justificar o ingresso desse terceiro na relação processual que já está em andamento é a demonstração de interesse jurídico. Essa terceira pessoa, que não faz parte da relação processual, para que ela possa adentrar como auxiliar, ela tem a necessidade de demonstrar interesse jurídico. E é importante a gente destacar que o CPC ele não traz a definição de que maneira que eu vou trazer a demonstração e a comprovação desse interesse jurídico. Portanto, né, para que nós possamos compreender qual seria o sentido de comprovar tal interesse, bastaria que o terceiro justificasse que ele tem interesse no desfecho da ação, né? Uma outra informação importante da assistência é que esse terceiro interessado, ele pode comparecer no processo em qualquer grau de jurisdição, então poderia ser possível o ingresso desse terceiro tanto em primeiro grau, quando o meu processo estivesse ainda nas mãos do juiz de primeiro grau, e também no sentido do meu processo estar em sede de tribunal, né? Também consigo admitir essa espécie da assistência. E aqui, já que eu tenho por noção que esse assistente vai ingressar na lide para auxiliar a parte, é uma informação bastante relevante, auxiliar a parte, eu posso ter esse auxílio concedido tanto ao autor quanto ao réu. Então, essas características são extremamente relevantes para a gente entender o sentido do Instituto da Assistência. E daí o Código traz a possibilidade de apresentar 2 espécies de assistência. Nós podemos trabalhar com a primeira espécie, considerada assistência simples,
e nós podemos trabalhar com a assistência litisconsorcial. Então, tratando um pouco da assistência simples, nós vamos admitir que essa espécie permite o terceiro auxiliar a parte principal, utilizando dos mesmos poderes e ônus que são concedidos a essa pessoa que vai receber o auxílio. Então, aqui só deixando claro que numa questão de nomenclatura técnica, nós podemos identificar que o assistente vai ser o terceiro, que tem interesse jurídico na causa, e o assistido vai ser aquela pessoa que recebe, né, esse auxílio. E daí, considerando que a assistência pode ser concedida tanto ao autor quanto ao réu, eu posso admitir que esse assistido pode ser ou autor ou o réu. Nessa espécie de assistência simples, eu vou admitir que esse assistente, esse terceiro, ele vai ficar totalmente vinculado com os atos praticados que são realizados pelo assistido. Portanto, nessa espécie de assistência simples, eu não tenho como admitir que o terceiro que ingressou na lide, ele seja considerado como parte. Mas por que eu não posso admitir dessa maneira? Porque ele fica vinculado ao assistido. Então, eu não tenho condições de admitir que esse assistente vai praticar atos totalmente contrários, né, aos atos que são realizados pelo assistido. Eu vinculo a possibilidade da prática desses atos. Então, é importante também trazer a consideração que esse assistente, na modalidade da assistência simples, não vai sofrer os efeitos da coisa julgada material, não vai fazer o pagamento e nem vai receber honorários de sucumbência. O que poderia ser determinado a esse assistente simples, no máximo, seria a condenação das despesas do processo nos limites da sua atuação. Então, o juiz teria que verificar ponderar toda a atuação desse assistente simples, se for o caso, para condená-lo em despesas processuais. Um exemplo típico da assistência simples é o exemplo do sublocatário. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu firmei um contrato de aluguel com o João e nesse contrato de locação consta uma cláusula que caso o João tenha interesse de sublocar o imóvel que está sendo objeto da nossa locação, ele pode, tá? E daí lembrando que a sublocação, para que ela possa ser realizada, eu tenho que trazer no contrato, né, essa possibilidade de maneira expressa. E nesse contrato que eu firmei com o João, eu trouxe essa possibilidade de ele sublocar. Portanto, diante de uma inadimplência do João em relação a mim, eu acabei propondo uma ação de despejo contra o João. E a ação, ela foi movida Marisa, autora, e João, réu. E eu justifico isso porque o negócio jurídico firmado a respeito dessa locação foi entre a Marisa e o João. Beleza? Acontece que essa ação está em andamento, normalmente, e o João, com essa possibilidade de sublocar o imóvel, acabou sublocando esse imóvel para a Joana. E aqui eu destaco, a Joana não faz parte da relação processual. Mas quando a Joana toma conhecimento da ação que foi movida contra o João, que tem por objeto o despejo do bem que foi locado, ela começou a se preocupar e, portanto, ela pretende ingressar na ação, né, olha só o que eu vou falar, para auxiliar o João. E daí eu digo o seguinte, a Joana pode ingressar? Pode, porque eu consigo trazer a comprovação de que a Joana tem interesse jurídico. A Joana tem interesse que a ação seja julgada de forma favorável ao João, porque, na verdade, sendo favorável ao João, indiretamente vai atingir os efeitos dessa decisão a ela. Ou seja, ela não seria despejada. Então, é possível a Joana ingressar como terceiro na modalidade de assistente simples. E, portanto, ela fica totalmente vinculada aos atos que serão praticados pelo João. Beleza? Então, esse seria o exemplo típico para a gente poder caracterizar a assistência simples.
É claro que toda essa questão do ingresso da Joana para dentro do processo deve ser atendido um procedimento específico, né? Então a Joana deve fazer uma petição apresentando a comprovação do seu interesse jurídico, vai ser concedido prazo para que possa ser realizada a impugnação desse pedido da Joana, né? O juiz vai ter que decidir se permite o ingresso dela ou se não permite, né? E, portanto, a partir do momento em que o juiz analisa o pedido de ingresso desse assistente, e é utilizando como exemplo, né, a Joana, ele vai proferir uma decisão que é classificada uma decisão interlocutória e caso uma das partes, né, pretenda recorrer, o recurso cabível seria agravo de instrumento, tá? A outra espécie de assistência diz respeito à assistência litisconsorcial. E aqui só fazendo jus à nomenclatura, né? Nós já estudamos o que é o Instituto do Litisconsórcio. O Instituto do Litisconsórcio, ele vai estar caracterizado quando houver pluralidade de partes. Então, interpretando a nomenclatura assistente litisconsorcial, eu posso admitir que a partir do momento que esse assistente ingressa na relação processual, ele passa também a ser parte no processo. E, portanto, isso difere da outra espécie de assistência simples, em que o terceiro não passa a ser parte no processo, né? Então, essa espécie de assistência litisconsorcial significa se eu estou admitindo a possibilidade do terceiro ser parte no processo, eu vou conceder a ele a possibilidade de praticar atos processuais independentemente dos atos praticados pelo assistido, né? E com isso, eu trago essa independência ao assistente, né, em relação ao assistido. Portanto, o assistente vai sofrer os efeitos da coisa julgada material. E daí, para exemplificar essa assistência litisconsorcial, eu poderia dizer da seguinte maneira, né? Eu movi uma ação contra o João, vou utilizar os mesmos nomes para que vocês não se confundam, né? Então, eu movi uma ação contra o João e o objeto dessa ação movida contra o João diz respeito a um imóvel localizado na cidade de Camboriú, tá? Importante admitir que essa ação movida contra o João sobre esse imóvel, a posse do imóvel está com o João, beleza? Eu sou autora, o João é réu. Acontece que no curso do processo, o João celebra um negócio jurídico, vende essa casa através de um contrato de compra e venda com a Joana. E mais uma vez eu digo, nesse exemplo, a Joana não faz parte da relação processual. Acontece que com a compra dessa casa, realizada pela Joana, ela acabou tendo conhecimento da ação que está em trâmite, cujo objeto da ação é o imóvel que ela acabou de comprar. Então, aqui eu alerto a vocês duas possibilidades. A primeira possibilidade já foi tratada por nós na aula anterior, tá? Que diz respeito à possibilidade de sucessão das partes, né? Ora, o fato do imóvel agora estar na posse da Joana e ela pretender defender os interesses daquilo que lhe pertence, poderia, diante da celebração desse contrato inter vivos, né, ou seja, em vida, requerer a retirada do João e a entrada dela no processo. Só que é claro que para isso acontecer, eu tenho a necessidade de ter, né, o consentimento da parte contrária. Ou seja, a saída do João, a entrada da Joana só seria possível se eu, Marisa, a autora, concordasse. Então, essa primeira hipótese, eu estou tratando de sucessão das partes, que já foi visto por nós, tá? Caso eu, Marisa, não concorde com essa sucessão, eu tenho uma outra alternativa para Joana. Ora, a Joana tem interesse jurídico
porque agora ela está na posse do imóvel e quer zelar pelo seu bem, e, portanto, ela poderia ingressar no processo como assistente litisconsorcial. E daí, quando eu falo nessa espécie, eu vou admitir que a relação processual seria formada por mim, Marisa, autora, pelo João, que já está figurando como réu no processo, compondo a parte passiva, e agora, com essa vinda da Joana, a Joana também iria fazer parte do polo passivo e, portanto, iriam figurar João e Joana através dessa possibilidade da assistência litisconsorcial. Então, inclusive, isso já foi trabalhado por nós, né? Agora eu volto um pouquinho lá no artigo 109, né? O artigo 109, para quem não lembra, é o artigo que trata a respeito da sucessão das partes diante da celebração de um ato inter vivos, né? E daí sucessão, inclusive, nós trabalhamos agora nessa aula, né? Relembrando o que poderia acontecer. Caso não seja possível, o fundamento para justificar o ingresso da Joana está contido lá no artigo 109, parágrafo 2º, que diz: o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, tá? Então essa é a modalidade, portanto, a Joana ingressa no processo, fica do ladinho do João, podendo praticar atos independentemente dos atos praticados por ele. Uma outra característica, e que nós já vimos, mas só para ressaltar aqui para vocês, é que essa modalidade de assistência, ela é uma modalidade espontânea, ou seja, a iniciativa desse terceiro, né, de ingressar no processo, parte dele. A segunda espécie de intervenção que nós vamos tratar se chama denunciação da lide, né? E a denunciação da lide, ela está prevista lá nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Trago a informação que o objetivo da denunciação da lide é garantir o direito de regresso em um mesmo processo. E esse instituto, essa espécie de denunciação, é muito claro visualizar a possibilidade de ter uma maior celeridade processual, de ser evitado decisões conflitantes, né? Até mesmo porque o objetivo é o quê? Garantir o direito de regresso em um mesmo processo. Eu deixo destacado que o Instituto da Denunciação da lide, ele, de acordo com o novo CPC, ele é um instituto facultativo, né? E no código anterior ele era considerado um instituto obrigatório e agora então ele não é mais obrigatório, é facultativo. Ou seja, se você não utilizar do Instituto da Denunciação da lide, tá? Você não vai perder o seu direito de regresso. Nada impede que ao final do processo que está sendo discutido uma determinada questão, você venha cobrar em um outro processo em separado, tá? E antes isso não era possível. Se você não utilizasse o Instituto da Denunciação da lide, você iria perder esse direito de regresso em ação autônoma, né? Após o desfecho dessa que estava em andamento. Então, quando eu falo em denunciação da lide, eu vou admitir que as causas que dão ensejo a esse instituto estão previstas lá no artigo 125, nos incisos 1 e 2. Então, o primeiro inciso, inciso 1, ele diz respeito da possibilidade de utilizar esse instituto nos casos de evicção. E para quem não sabe, a evicção seria a perda de um determinado bem em decorrência de uma ação judicial. A segunda hipótese seria utilizar o Instituto da Denunciação da lide diante da existência de uma lei ou até mesmo de um contrato, né, em que seja obrigado a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo.
E esse segundo exemplo é um exemplo bastante corriqueiro no nosso dia a dia, que diz respeito aos contratos de seguro, né? E logo em seguida eu vou trabalhar com mais cautela sobre isso. Bom, o procedimento da denunciação da lide, ele vai ser determinado que o autor pode denunciar e o momento oportuno para que o autor faça a denunciação da lide é na petição inicial, sob pena de preclusão. E quando eu falo sob pena de preclusão, é preclusão nessa ação que está em andamento. Ele não pode denunciar se não for na petição inicial. Mas, como eu disse antes, nada impede que ao final do processo ele mova uma ação específica, uma ação própria, né, para poder pleitear esse seu direito de regresso. Já se a denunciação for realizada pelo réu, o réu também tem prazo. O réu deve trazer o seu pedido de denunciação na contestação sob pena de preclusão. Classifica-se que esse instituto da denunciação da lide é um instituto que trata-se de uma intervenção provocada e, como eu disse anteriormente, ela é facultativa. Então, voltando um pouquinho, até para que eu possa trabalhar com exemplos, né? Eu poderia dizer a respeito um exemplo do primeiro caso, previsto ali no 125, ou seja, nos casos em que ocorra a questão da evicção. Vamos imaginar o seguinte: eu firmei um determinado negócio jurídico com o João. Esse negócio jurídico que eu firmei com o João foi para aquisição de um imóvel localizado aqui na cidade de Balneário Camboriú, tá? Eu comprei esse imóvel do João. Firmamos um contrato, tudo certinho. Quando eu fui querer entrar no imóvel, eu verifico que esse imóvel ele está na posse de uma pessoa chamada Simone, tá? Simone, que eu nem sei quem é, que eu nem firmei negócio jurídico nenhum com a Simone, mas eu quero exercer a posse do bem e verifico que é a Simone que está no bem, né, residindo nessa casa que eu comprei do João. Para que eu possa ter o exercício da posse, acabei entrando com uma ação contra a Simone, né, para que ela seja retirada desse imóvel, mas eu vou ter a cautela, no momento em que eu proponho essa ação, denunciar a lide o João. Por que isso? Por que eu vou denunciar a lide o João? Primeiro, porque quem me vendeu a casa foi o João. Segundo, porque eu vou ter que ingressar com uma ação contra uma pessoa que eu nem tenho contato, que eu nem tenho conhecimento, que eu nem sei quais são os argumentos que dariam ensejo para que ela permanecesse nesse imóvel. E diante da propositura dessa ação, eu corro sim o risco de ter uma sentença de improcedência do meu pedido. Do juiz reconhecer que a casa não deva permanecer comigo, né, não deva ser advinda a mim e, portanto, permanecer com a Simone. Então, eu já estou preocupada lá no final, caso eu tenha uma sentença de improcedência. E essa denunciação da lide, deu nesse primeiro momento, né, da petição inicial, trazer comigo o João, denunciar a lide o João, é porque, caso ao final do processo eu tenha uma sentença de improcedência, eu já consiga, nessa mesma relação processual, receber os valores que eu paguei para o João diante da aquisição desse imóvel, tá? E quando eu falo a respeito disso, justifica o objetivo do Instituto, ou seja, garantir o direito de regresso. Então, esse é um exemplo nos casos de evicção. No que tange ao inciso 2, que diz respeito a essa questão de existir um contrato, o exemplo seria o seguinte: eu sofri um determinado acidente de trânsito, tive prejuízos materiais, tá? E, portanto, ingressei com uma ação de indenização por danos materiais contra o João, tá? O João que bateu no meu carro. Então, eu orcei os valores correspondentes às minhas despesas, atingi o montante de R$10.000 e entrei com uma ação contra o João. Acontece que eu,
no momento em que eu entrei com a ação, eu não tenho conhecimento se o João tem seguro, se ele não tem seguro. O que eu quero, eu, autora da ação, é o ressarcimento desses valores que eu tive, né, em relação ao prejuízo que eu sofri. O João, quando recebe o mandado de citação, verifica o objeto da ação que eu movi contra ele e no momento em que ele está preparando a sua defesa, porque ele vai ter que se defender no processo, ele pretende denunciar a lide à sua seguradora. Porque se o João tem seguro desse veículo, não teria o porquê dele arcar com os valores correspondentes às despesas, né, dos danos materiais. Mas eu, autora, nem sei se ele tem ou não tem. Então eu movi ação contra ele. E compete ao João denunciar a lide à seguradora para que essa seguradora ingresse junto com ele no processo, né? E ao final do processo, se porventura a ação for julgada procedente, condenando o João ao pagamento desses valores, né, a título de danos materiais, ele já está com a seguradora ali com ele. E, na verdade, ele transfere a responsabilidade para a seguradora. Ele não vai precisar arcar com os valores. Isso, claro, se ficar reconhecido o direito do autor, da autora que sou eu, se ficar reconhecido que o dano foi causado exclusivamente pelo João, se realmente há validade do seguro que ele pactuou com essa empresa, né? São todas questões que devem ser analisadas no curso do processo. Agora, a ideia justificativa é fazer com que o João, nessa mesma relação processual, utilize o seu direito de regresso em relação à seguradora, ou seja, a seguradora paga, ele não precisa pagar porque ele tem um contrato firmado com essa seguradora e, portanto, justifica o instituto da denunciação da lide, tá? São dois exemplos bem práticos para vocês entenderem o cabimento dessa espécie. A terceira espécie de intervenção diz respeito ao chamamento ao processo, lá previsto nos artigos 130 e seguintes do CPC. O principal objetivo do chamamento ao processo é a formação de um título executivo contra um coobrigado. E, portanto, quando eu trago esse objetivo, eu quero que vocês lembrem a respeito dos devedores solidários, né? Uma outra informação pertinente a essa espécie é que somente é cabível o chamamento ao processo ao réu. Só o réu pode utilizar dessa espécie. E o momento para que o réu possa utilizar dessa espécie é apenas na contestação. Caso contrário, ele não tem como chamar ao processo o outro devedor que também está coobrigado, né, na obrigação estipulada entre as partes. Então vamos imaginar o seguinte: eu firmei um contrato com o João, tá? Nesse contrato firmado com o João, nós apresentamos a presença de um fiador, né? Eu poderia titular então um fiador como Ângela. Então a Ângela é a fiadora desse contrato firmado entre eu e o João. Diante da inadimplência do João, né, eu quero cobrar os valores contidos nesse contrato, ingresso com uma ação contra o João, né, e acabo nem trazendo no polo passivo a figura da Ângela, fiadora. Agora lembre-se, eu poderia ter chamado no momento em que eu propus a ação, poderia ter proposto a ação contra o João e contra a Ângela, sem problema nenhum, mas não quis, propus só contra o João. Nesse caso, eu vou dizer que João e Ângela são devedores solidários. Como a ação foi proposta exclusivamente contra o João, caso ele queira, poderá então, na contestação, chamar ao processo a Ângela, pelo fato dela ser também devedora solidária, tá? Então, falar do instituto chamamento ao processo é lembrar da relação existente entre credor e devedor.
tá? Bem importante essa concepção a respeito do chamamento ao processo. É claro que eu vou ter a citação dos que figurarão em litisconsórcio passivo, será requerida pelo réu na contestação e deve ser efetivada essa citação em 30 dias ou em 2 meses, se tratar de outra comarca, né? Caso contrário, se não for obedecida essas regras contidas no código, o chamamento ao processo perde a sua essência, né? E não se concretiza. E daí lembrando que a ideia do chamamento ao processo é trazer também a responsabilidade para esse co-obrigado diante da obrigação solidária, né, realizada entre eles. A próxima espécie diz respeito ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica, descrito então lá nos artigos 133 e seguintes no Código. Nós não tínhamos essa espécie, né? E, portanto, agora o Código se preocupou em trazer as informações contidas à instauração desse incidente. Eu quero deixar bem claro que o CPC traz é o modo de conduzir esse incidente no âmbito processual. E eu estou falando isso porque os pressupostos que dão ensejo ao pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não estão no CPC. Os pressupostos nós vamos encontrar no direito material. Então, se vocês abrirem o Código Civil, o artigo 50 do Código Civil, vocês vão verificar que o legislador determina as causas que darão ensejo à instauração desse incidente. Nós podemos também trazer como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, que também apresenta as causas da instauração desse incidente. Né? Na Justiça do Trabalho também encontramos as causas que dão ensejo. Então eu estou sendo bem incisiva para vocês ficarem atentos que as causas estão no direito material. O direito processual apresenta as regras para que eu possa ter o processamento desse incidente. Perfeito? Então, o que é esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Ora, primeiro lembrando que pessoa jurídica e pessoa física são institutos diferentes, são pessoas diferentes, cada um com a sua personalidade, né? Cada uma com o seu patrimônio próprio. Portanto, eu não tenho como admitir que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o patrimônio da pessoa física. E, portanto, eu poderia dizer que se eu tenho uma pessoa jurídica, os sócios dessa pessoa jurídica, como regra, né, o patrimônio particular desses sócios, eles não vão intervir diretamente na pessoa jurídica. São coisas distintas. E daí nós temos algumas situações em que há desvio de finalidade, confusão patrimonial, situações de maneiras que muitas vezes as pessoas jurídicas utilizam para se eximir da sua responsabilidade, né, financeira e acabam fazendo transferências de patrimônio para sócios pelo fato de considerar que não se confundem, né? E esse instituto, então, eu posso admitir que o fato da pessoa jurídica ter uma barreira na questão patrimonial, esse incidente faz com que essa barreira seja rompida. Então, quando eu falo de desconsideração, seria romper essa barreira patrimonial da pessoa jurídica e fazer com que eu consiga adentrar no patrimônio particular dos sócios. Então, é claro, mais uma vez eu digo que não é tão simples assim as coisas acontecerem, mas é possível a instauração desse incidente com esse objetivo. Então, é claro que o incidente ele poderá ser instaurado a pedido da parte, a pedido do Ministério Público, quando a sua intervenção for obrigatória, sempre lembrando de observar os pressupostos previstos na lei material que dão ensejo à instauração do incidente. O incidente, como regra geral, significa romper a personalidade jurídica da pessoa, né, da pessoa jurídica, para poder adentrar no patrimônio individual dos sócios. Mas o artigo 133, parágrafo 2º,
trouxe expressamente a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica na forma inversa. Ora, se a regra geral seria romper pessoa jurídica para adentrar no patrimônio dos sócios, a modalidade inversa é o contrário. Romper o patrimônio particular dos sócios para adentrar no patrimônio da pessoa jurídica. Esse entendimento já existia antes da vigência do novo Código, entendimento jurisprudencial admitindo essa modalidade inversa, e diante dessa questão, o CPC de 2015 trouxe no artigo 133, parágrafo 2º, expressamente essa possibilidade. Lembrando que é cabível, né, esse incidente em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e execução, né? Quando houver a instauração desse incidente, deve ser comunicado imediatamente ao distribuidor para que possa ser feita as devidas anotações no registro da ação, e o objetivo disso seria evitar alienações, né? E, portanto, caso seja realizado posteriormente a esse comunicado no registro da ação de que foi feito um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, qualquer alienação feita após isso seria considerado fraude à execução. Então, quando eu falo nesse incidente, eu poderia ter dois momentos para que ele fosse instaurado. Ele poderia ser realizado o pedido de desconsideração lá na petição inicial. Então, o autor, no momento da propositura da ação, já poderia requerer. Então, nós não teríamos um incidente, né, propriamente dito, porque já iria fazer parte da ação que foi proposta, né? Ou nós podemos requerer a instauração desse incidente no curso da ação em trâmite, né? Pode ser que no curso apenas surja a necessidade e a comprovação dos pressupostos que dão ensejo à instauração desse pedido. Então, é claro que se porventura a instauração do incidente for no curso do processo, nós vamos ter a suspensão do processo. Se foi realizado já na petição inicial, nós não vamos suspender absolutamente nada, tá? Uma vez instaurado o incidente, nós vamos ter que obedecer à questão do contraditório, né? É possível admitir que com esse incidente nós vamos ter uma ampliação do objeto da ação. Porque se eu estou rompendo, eu movi uma ação contra uma determinada pessoa jurídica, né? Encontrei alguma das hipóteses que dariam ensejo a romper essa pessoa jurídica para adentrar no patrimônio dos sócios. Se eu instauro esse incidente, o que eu tenho que fazer? Chamar os sócios. Eu tenho que chamar os sócios para dentro do processo, obedecer o contraditório, né, para que esses sócios possam se justificar, impugnar todas as alegações que eu apresentei no meu pedido de desconsideração, inclusive concedendo a possibilidade desses sócios da pessoa jurídica produzir provas, né, para que posteriormente o juiz verifique se é devido, se não é devido essa desconsideração. Então, é sempre lembrando da necessidade de obedecer o contraditório. Nós vamos ter toda uma instrução processual do incidente, né? O juiz vai ter que decidir se concede ou não concede. Essa decisão do juiz seria classificada como decisão interlocutória, recorrível pelo recurso de agravo de instrumento, e caso seja realizado o pedido de incidente em âmbito de tribunal, quem resolve esse pedido é o relator, né, que vai proferir uma decisão monocrática, e se eu pretendo recorrer, o recurso seria denominado agravo interno. Tá? E daí eu coloco, uma vez acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração dos bens havida em fraude à execução será ineficaz, né, em relação ao requerente. Por fim, a última espécie de intervenção, chamado de amicus curiae, a partir do artigo 138, nós temos apenas 2 artigos que tratam a respeito
Não, é só um artigo só que trata a respeito dessa intervenção. Então, quando eu falo em amicus curiae, eu quero que vocês lembrem que é aquele instituto que está relacionado como o amigo da corte, né? Então, trata-se de uma modalidade de intervenção que pode ser espontânea, e mais uma vez eu retomo, né, que a iniciativa parte dessa terceira pessoa, ou ela pode ser provocada, onde a iniciativa seria realizada por uma das partes ou até mesmo pelo juiz, tá? Onde um terceiro, sem interesse jurídico, por favor, tá? Essa terceira pessoa que vai atuar como amigo da corte não pode ter interesse jurídico sobre a ação. Ele tem por finalidade auxiliar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa proferir uma decisão que seja mais qualificada, mais motivada, né? E, portanto, esse terceiro, ele vai ter que demonstrar a existência de interesse institucional e não interesse próprio, né? Interesse jurídico. E quando que vai ser possível a existência desse amigo da corte? Então, o código diz: quando houver relevância da matéria, quando houver especificidade do tema, ou até mesmo quando houver grande repercussão social. O pedido do amicus curiae ele pode ser realizado ou de ofício, pelo próprio juiz, considerando que ele tem esse sentido de ser amigo da corte, ou ele pode ser realizado através de requerimento das partes, tanto autor quanto réu, e até mesmo através de um requerimento de quem pretende se manifestar dentro do processo. Quem pode ser, né, o amicus curiae? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, né? E aqui eu poderia trazer o exemplo da seguinte maneira. Vamos imaginar que existe uma ação e que essa ação tem por objeto a demolição de uma praça que está localizada aqui no bairro das Nações, em Balneário Camboriú, né? Observem que essa praça ela é utilizada por moradores do bairro das Nações, né? Toda a comunidade utiliza dessa praça e, portanto, caso seja demolida essa praça, vai causar uma repercussão social tamanha aqui no bairro das Nações. Portanto, seria muito cauteloso do juiz, ao analisar esse pedido, antes mesmo de considerar se é devida ou não devida a demolição, ter a possibilidade de ouvir alguém que tenha esse interesse institucional. E esse é um exemplo típico para a gente lembrar, poxa, será que não seria oportuno fazer com que houvesse a oitiva da Associação de Moradores do Bairro das Nações para poder explanar os interesses da comunidade, para poder demonstrar essa questão que trouxe uma repercussão social, né? Então esse é um exemplo. Poxa, a Associação de Moradores poderia ser amicus curiae? Poderia, né? Para auxiliar o juiz em resolver essa lide. E é claro que esse terceiro, esse amicus curiae que vai ingressar na ação, o juiz vai definir os poderes que serão atribuídos a ele, inclusive dizendo que esse amicus curiae ele não poderia praticar atos propriamente dito, né? Não vai praticar atos processuais. Considera-se que uma possibilidade do amicus curiae realizar seria, no máximo, interpor embargos declaratórios para esclarecer a decisão que foi proferida, mas a prática de atos processuais por si só não seria concedida. Então, eu espero que todos tenham gostado da explanação a respeito das intervenções, matéria muito importante, matéria muito complexa, né? Mas espero ter contribuído com todos. Até a próxima!